E hoje nós vamos iniciar essa nova série, Fé em Ação. Queridos, nós vemos de alguns anos aí bem turbulentos. Esse ano, estamos chegando no final dele, muitas lutas, muitas batalhas, muitas coisas que nós ouvimos que não queríamos ter ouvido, muitas coisas que falaram para você que você não queria ter ouvido, muitas coisas que eu e você falamos que nós não deveríamos ter falado. Mas, e tudo isso, queridos, às vezes faz com que a nossa fé dê uma balançada. Todas essas coisas fazem, às vezes, com que a nossa fé fique desestruturada. Obrigado, filho. E às vezes a gente parece que perde a fé. Às vezes parece que fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que não vai, eu oro, não acontece, e eu estou pedindo e o Senhor não está me escutando, parece que minha oração não está sendo ouvida, o que está acontecendo? E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Uma das coisas que nós precisamos aprender a respeito da fé, que nós já sabemos, queridos, nada do que eu falar, faz 16 anos que eu ministro a palavra, que eu prego aqui na igreja, há 16 anos, que nós estamos juntos, caminhando, e independente do tempo que eu ainda vou ficar aqui, se mais 15, se mais 20, se mais 30, não independe, eu nunca vou falar algo novo, porque na verdade é sempre novo, mas é tudo que nós já ouvimos e já sabemos, tudo que está escrito na Bíblia, não tem como inventar algo que não tem mais, já está inventado, já está escrito, Jesus já trouxe a palavra para nós, já foi revelado a palavra para nós, está tudo lá. É nesse sentido que eu falo que não tem algo novo, nós não vamos inventar a roda, ela já foi inventada. Nós não vamos falar algo que nunca você tenha ouvido, porque você já ouviu. Talvez você não se lembre, talvez você tenha esquecido, mas nós já ouvimos. E nós sabemos que para nós fortalecermos a nossa fé, para nós termos fé, nós precisamos do quê? Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Fala assim, para eu ter fé, eu preciso da Bíblia. Mas, queridos, não é da Bíblia na sua estante, não é da Bíblia aberta lá no Salmo 90. Só te falar uma coisa, se você faz isso, eu vou te frustrar agora. Sua Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não faz nada. Sabe o que ela faz? Amarela as páginas, empoeira as páginas. Porque se essas palavras que estão lá abertas não estiverem no seu coração, não tem efeito. Ela tem que estar no nosso coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a Bíblia, ela não é um objeto mágico. A Bíblia não é algo mágico que você coloca lá e nada vai te acontecer. Ela só é algo sobrenatural quando ela sai dali, daquele papel ou daquela tela de celular ou de computador, só sai dali quando ela acontece algo sobrenatural, quando sai dali e entra na tua mente e no teu coração. E aí a sua fé vai se fortalecendo. Então, queridos, não tem condição de você ser um cristão de verdade sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. E não é a palavra de Deus debaixo do braço, ou com a postura de crente, com a vestimenta, e dizendo assim, olha, a pessoa passa, as pessoas olham para você, esse deve ser crente. Mas às vezes a palavra está longe do coração, está perto, está na mão, mas longe do coração. Então, queridos, nós precisamos de Bíblia, de palavra, de oração, de jejum, de comunhão. Nós vamos ver algumas coisas hoje aqui. Então, queridos, nós hoje vamos falar sobre provação e tentação.
texto que nós já vemos trabalhando com ele algumas vezes, alguns meses atrás, e hoje eu quero partilhar com você, sua fé em ação quando você passa por provação. Olha só o que Tiago diz, capítulo 1, de 1 a 8, está aqui no telão, você pode acompanhar comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago, ele está nos dizendo, vamos conhecer um pouco de Tiago. Tiago, ele é o irmão de Jesus, né? E Tiago, ele viveu uma vida extraordinária. Você imagina Tiago crescer junto com Jesus, viu Jesus ali crescendo. Imagina a experiência de ter Jesus em casa. Nós temos hoje Jesus em casa, mas imagina Tiago, todo dia acordava, Jesus estava lá. Olha que coisa, né? Conversar com Jesus, brincar com Jesus, porque Jesus foi criança. Jesus não nasceu e virou homem adulto assim num passo de mágica. Ele teve todo o processo. Foi criança, foi adolescente, foi jovem e começa o seu ministério aos 30 anos. Então Jesus, queridos, Tiago conhece Jesus, conhece a vida de Jesus, vê Jesus crescendo na fé, vê, sabe, a dedicação de Jesus com a palavra de Deus, com o temor a Deus, vê Jesus se preparar a ser cheio do Espírito Santo, queridos, vê Jesus se preparando para aquele momento especial, vê Jesus em todo o tempo obedecendo a Deus. Esse era Tiago. Tiago, ele era considerado um dos mais estimados e respeitados líderes cristãos daquela época. Ele era um rapaz humilde, de humildade, ele era humilde, não era humilde de pobreza, ele era humilde, tinha no caráter dele a humildade, tanto que quando você lê o texto, ele fala assim, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele é o líder da igreja mãe de Jerusalém. Tiago tinha facilidade, tinha habilidade em resolver problemas, conflitos, no entanto ele estava sempre metido em alguma coisa, tanto que quando começou lá a haver os problemas lá dos judeus e dos gentios, Tiago está lá no meio, mostrando para eles, explicando que os gentios que se converteram ao Evangelho, que se converteram a Cristo Jesus, tinham os mesmos direitos, podia comungar, podia fazer parte do corpo, e os gentios não necessitavam obedecer os rituais que os judeus tinham, mas Tiago também os alertou, que eles deveriam ter um comportamento exemplar, algo que eles deveriam observar, que eles não podiam também ofender os judeus, não é só por o ritual que eles tinham como judeu, eles não precisavam fazer aquilo, mas eles tinham que respeitar os judeus, não podiam ofendê-los, não podia chegar naquela situação de dizer assim, olha, eu não sou judeu, olha, eu não faço, eu não preciso fazer, você é escravo, não, eles não podiam fazer isso. E uma coisa interessante dessa carta de Tiago, Tiago ele escreve para os cristãos das 12 tribos de Israel. E ele escreve para as 12 tribos, mas por que ele escreve? Porque essas 12 tribos foram dispersas. Por que elas foram dispersas, queridos? Porque por causa da invasão romana, da invasão dos assírios, babilônios, sobre a nação.
E eles começaram a oprimir o povo de Israel. Então eles dispersaram, sumiram. A pastora Flávia ontem comentando algo que aconteceu, e é por isso, queridos, que aconteceu o avivamento. Então o que aconteceu? Os crentes estavam muito tranquilos, todo mundo em paz, todo mundo tranquilo lá, adorando a Deus, e Deus falando para eles: vocês precisam me obedecer, vocês precisam me servir, você precisa fazer discípulos, vocês precisam obedecer, fazer o que eu faço, e vocês não estão fazendo. E aí Deus permite que os assírios venham, que os babilônios venham, e faz com que aquele povo se espalhe para todos os lugares da terra. Quando eles se espalham, o que acontece? Eles começam a anunciar as boas novas do Evangelho. Quando a perseguição veio no povo de Israel, quando eles veio em Jerusalém a perseguição, que eles vão para todos os cantos, o Evangelho começa a ir para todos os lados, e Tiago escreve uma carta para eles, orientando, mostrando para eles a importância da unidade da igreja, mostrando para eles que Jesus era o Messias, e que era Ele que iria restabelecer as 12 tribos, não mais as 12 tribos lá, os filhos de Jacó, mas a tribo de Israel, que eu e você fazemos parte hoje. Nós fazemos parte desse povo, não somos judeus lá de Israel, mas nós fazemos parte por causa de Jesus Cristo. E eles, os cristãos, sendo judeus ou não, Tiago estava levando a eles a reconhecerem que eles eram verdadeiramente herdeiros da fé em Cristo Jesus. E que nós, queridos, fazemos parte disso. Nós fazemos parte da família de Deus. E nós precisamos ter isso, queridos. Nós passamos por provações. Provação é algo que nós passamos sempre. Se você não passa por provação, que está faltando alguma coisa na sua vida. Como a gente já ouviu isso muitas vezes, você não está incomodando. Se não tem batalha na sua vida, você não está incomodando Satanás. Não é porque, sabe, tem tempos de refrigério, sim, tem tempo. Mas quando nós levamos uma vida de devoção a Deus, de intimidade com Deus, de realmente cumprir o propósito, a missão de lá em Mateus 28, de 18 a 20, que fala sobre nós fazermos discípulos de Jesus, isso incomoda Satanás, incomoda aqueles que servem Satanás, e aí eles, sabe, se levantam contra nós. Então, queridos, nós passamos por provações. E o texto diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago não é sadomasoquista. Tiago ele não gosta de sofrer, não. Mas ele está dizendo para nós: olha, se você está sofrendo por causa de Jesus, fique feliz. Se você está sofrendo, sabe, se você está sendo perseguido, se estão falando de você, sabe, se estão criticando você, porque você é um cristão, fique feliz. Ele está dizendo isso. Queridos, a nossa vida é cheia de dores, cheia de problemas, cheia de perigos. Isso é algo inevitável. Não é porque você vai para Jesus, que você vem para a igreja, que vão acabar os seus problemas. Queridos, eu sinto que hoje estou frustrando muitos, mas quando você vem para Jesus, aumenta os teus problemas. Sabe por que aumenta? Porque o teu inimigo, que quer a tua derrota, a tua morte, não quer isso. Então ele se levanta ferozmente para tentar fazer com que você volte para trás, que você abandone a fé, que você abandone Jesus, que você desista e vá viver novamente aquilo que você viveu lá atrás. Mas nós sabemos que quando nós temos Jesus, queridos, a gente passa por provações, por lutas, dificuldades, mas nós temos paz e alegria no nosso coração. E quando nós observamos Tiago, ele nos fala que a provação é uma oportunidade de nós crescermos. Nosso entendimento, que nossa mente é limitada, porque quando a gente fala de estar bem,
a gente entende estar bem, prosperidade, tranquilidade, as coisas estão caminhando, você não tem nenhuma luta, nenhum problema. A gente tem essa concepção de ter uma vida plena, sem luta, sem dificuldade nenhuma, em lugar nenhum da nossa vida. Mas quando a gente ouve Tiago, quando a gente vai para Tiago, nós entendemos que Deus quer investir no nosso caráter. E tempos difíceis, queridos, tempos de lutas, produz pessoas mais santas, mais devotas a Deus, mais voltadas para a fé em Cristo Jesus. E através das provações, queridos, nós somos fortalecidos, nós somos identificados, nós começamos a tornar mais visível a nossa identificação com Cristo. Porque as pessoas começam a olhar, falar, paz do céu, aquele fulano de tal, aquela fulana de tal, está passando uma situação difícil. Olha aqui, se fosse eu, já tinha abandonado tudo, mas está lá, continua firme na igreja, com Jesus, com o Deus dela, continua crente, e tem um negócio esquisito nela, porque está sofrendo, mas vive dando risada, vive alegre. Que é isso? E as pessoas não entendem isso, queridos. E nós precisamos, queridos, entender isso. Nós precisamos experimentar essa verdadeira alegria nos momentos de provações, queridos, porque nós como cristãos, nós precisamos cuidar, sabe, dar uma dorzinha na unha do pé. Aí a gente faz o quê? A gente já fecha a cara, já fica moribundo, já fica lá pensando, sabe, acabou o mundo, as coisas estão difíceis para mim. Não estão difíceis para você, querido, estão difíceis para todo aquele que quer viver uma vida de santidade, de retidão na presença de Deus. Está difícil para todos aqueles que querem, porque o certo é errado aí fora, e o errado é certo. Você falar uma coisa, você lutar por ser honesto, é motivo de riso. Uma menina dizer aí fora que é virgem, é motivo de escárnio, de sarro. Imagina um homem, um menino, um adolescente dizer que vai se guardar para o casamento. Já vão tirar o sarro nele de todos os lados. Por quê? Porque é isso que o mundo está dizendo. É isso que o mundo quer, que você, que as nossas famílias, que a nossa casa, sabe, virem, sabe, um antro de promiscuidade, de prostituição, de coisas erradas, de pecado, de podridão. É isso que Satanás quer. Mas Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade. Por isso, queridos, que às vezes nós precisamos passar por situações para tratar o nosso caráter. Nosso caráter. E nós podemos experimentar alegria em tempos difíceis, queridos. Então nós passamos por provações. Nós passamos por lutas. E também, queridos, a sua fé em ação. Você precisa exercer a sua fé quando você é tentado. Quando você passa por situações que te levam a uma tentação. Olha só o que Tiago continua dizendo, versículo 9 ao 18, está aqui no telão também. Diz assim: o irmão de condição humilde deverá orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13: quando alguém for tentado,
jamais deverá dizer. Eu já ouvi muito isso, querido. Deus está me tentando. Deus não, olha só o que a palavra de Deus diz, querido. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Aleluia! A nossa fé precisa ter ação, querido. Nós precisamos agir quando nós passamos por tentações. E nós vamos ver algumas coisas, as características e sentimentos da tentação. Olha só, quando nós somos tentados, a tentação, ela é sugestiva, ela é suave, ela é agradável, ela, sabe, faz com que você tenha vontade, tenha desejo. Ela sugere uma ideia e começa a formar um plano dentro de você, e começa a tomar corpo, sabe, aquela tentação começa a ter forma, e depois de um tempo, querido, a pessoa, ela faz qualquer coisa, ela não se importa, ela faz loucura, ela não vai se importar mais com, sabe, com o tempo, com o local, com as pessoas, com ninguém. Por quê? Porque ele foi alvo e foi atingido. Então essa é uma característica da tentação. Outra característica da tentação é a tentação tira a paz interior, tira a sua paz. Lembra de uma coisa, a palavra de Deus diz que a paz de Cristo é o árbitro das nossas vidas. Quando você perde a paz, tem alguma coisa errada. É normal, eu estou com mal-estar, às vezes não é mal-estar, queridos, às vezes é a sua paz, você está perdendo a paz, tem alguma coisa, fica atento, descobre, não tenha medo, não fique com vergonha de estar fazendo alguma coisa, vá para a cruz de Cristo e fala, Senhor, me mostra a minha falha, mostra o meu erro, porque se tem falta de tranquilidade no seu interior, querido, tem alguma coisa que precisa ser transformado. A tentação tira a tranquilidade da mente, da consciência. A tentação leva a pessoa a se isolar. A pessoa começa a se afastar do meio, começa a se afastar dos irmãos, da igreja, da família. Começa a ficar sozinho, não querer mais estar no meio. Não quer mais ter companhia. Companhias boas. Começa a ter outros tipos de companhia. A tentação, outra característica, ela nos faz ficar acomodados, preguiçosos dos nossos afazeres, nós começamos a deixar de lado. Chega a anestesiar, queridos, a mente das pessoas. Chega, sabe, a pessoa ficar anestesiada. A tentação faz isso. A pessoa nunca mais, quando a tentação ela começa a tomar forma, ela começa a perder o tempo, ela não tem mais tempo para Deus. Não é que ela não tem tempo, mas ela sempre fala que não tem tempo para Deus. Quantas vezes você conversou com pessoas, aí a pessoa fala assim, a hora que eu tiver um tempo, não tem tempo para Deus, para as coisas de Deus. Quando vem no culto, na igreja, o culto começa a ser monótono, longo, demorado demais, não preenche a pessoa, sabe, ela sente, vem, mas continua vazia. A pessoa, quando a tentação está tomando forma dentro dela, sabe, o pregador se torna cansativo, o pregador, a pregadora, quem estiver ministrando a palavra, se torna, sabe, exaustivo para ela,
Ela começa só a observar o que a pessoa faz, os trejeitos, como mexe a mão, como que se mexe aqui em cima, o que fala, o que faz. Ela começa a olhar a roupa da pessoa, os erros de português, começa a olhar as frases erradas, as faltas de vírgula quando vai ler um texto. A pessoa, quando deixa a tentação começar a tomar forma, ela começa assim, a observar essas coisas. Sabe, a mensagem no culto não transmite mais nada para ela. Nada. A oração que se faz é longa demais. Em qualquer lugar, se torna longa demais. E tudo cansa. Se ficou em pé, cansa. É cansativo. Tudo isso, queridos, são algumas características da tentação. Também ela pode vir, a tentação pode vir através de palavras de alguém, para tentar te seduzir, para tentar te enganar, para tentar levar você para o pecado, para te persuadir a tomar o caminho errado. Olha só, esse texto, eu acho que quase todos nós conhecemos, de Jó 2:9, está dizendo ali: então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó estava na miséria, Jó estava pura ferida, pus escorrendo, né? Porque se ele tinha ferida no corpo inteiro, pus estava escorrendo. A Bíblia diz que ele pegava um caco de telha para se coçar. A mulher dele, vendo toda aquela angústia dele, falou para ele: você ainda vai permanecer íntegro? Amaldiçoa teu Deus e morre. Às vezes, queridos, você está passando por uma situação tão difícil na sua vida, ao invés de alguém chegar e te dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Eu falei com uma pessoa essa semana, e eu falei para ele, faz muitos anos que essa pessoa se afastou do Evangelho de Jesus, e nunca mais voltou. E ele falou para mim: a culpa é minha, pastor. E eu falei assim para ele, falei: querido, não espere que alguém vá te ajudar, porque o único que vai te ajudar é o Senhor Jesus. Se você quiser voltar, você precisa usar todas as forças que você tem e que você não tem para poder voltar. Falei: escuta de alguém que tem experiência nessa área, porque isso aconteceu comigo. Então, queridos, sabe, às vezes você vai ouvir de alguém, para quê? Para que você desestimule. São características da tentação. Sabe qual que é a origem e o objetivo da tentação? Às vezes a gente fala assim, é tentação, tentação, mas a gente precisa entender um pouco mais da tentação. A tentação é de origem satânica e carnal. É de origem do capeta e da nossa carne. Olha só o texto de João. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ele estava no meio, gente. Estava no meio de Jesus. A tentação veio. Tanto foi satânica quanto da carne, porque em relação à carne, em relação ao desejo do dinheiro, nós vamos ver daqui a pouco. Outro texto de Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, a tentação, queridos, a origem dela é satânica e carnal. Qual que é o objetivo da tentação? O objetivo é fazer o crente abandonar a vontade de Deus. O objetivo da tentação é fazer com que você, não obedeça a Deus. Fazer com que você abandone a vontade de Deus. Para que, a sua vida você possa viver sempre no mal. Você não dependa mais de Deus. Você acha que a tentação de Jesus foi diferente? Quando a gente olha ali a tentação de Jesus, quando Jesus é tentado por Satanás, ele vai lá, está 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber lá, e ele está lá orando. Satanás chega para tentar ele, para tirar a dependência de Jesus de Deus. A tentação é para tirar a sua dependência de Deus. Fala comigo assim:
a tentação é para tirar a minha dependência de Deus. Sabe, o objetivo da tentação é destruir as pessoas, é levar as pessoas à morte espiritual e posteriormente à morte física. Queridos, a tentação não tem outra finalidade, outro objetivo a não ser esse: fazer você abandonar a Deus, a vontade de Deus, e fazer com que você morra espiritualmente. Olha o que Tiago diz, versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então não diga, queridos, que essa tentação vem de Deus. É lógico que ela é permissão de Deus, porque nada vai acontecer se Deus não permitir. Mas não é Deus que está colocando uma tentação no seu caminho, ou é Satanás, ou é a sua própria carne. Então, queridos, nós precisamos ter isso claro na nossa mente, no nosso coração, porque nós não vamos parar de ser tentados, nós não vamos parar de ser tentados todos os dias, seja pelo que for. E uma coisa, queridos, escute isso, grave isso no seu coração, anote se precisar: a tentação vai vir na sua fraqueza. Se a sua fraqueza for mulher, vai vir. Se a sua fraqueza for homem, vai vir. Se a sua fraqueza for dinheiro, vai vir. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós precisamos. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? É entender e lutar contra. Quem trabalha com a tentação é o diabo, é o mundo, é a nossa carne. É ele que está fazendo, e ele está tentando nos levar. O objetivo claro dele é fazer com que você tenha práticas que não agradam a Deus. Faça coisas que desagradem a Deus. Ah, mas eu tenho direito, nós vamos ver daqui a pouco. Eu tenho direito, mas agrada a Deus? Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios. Porque a tentação, queridos, Deus é tão maravilhoso que junto com a tentação Ele manda livramento. Você nunca vai ser tentado sem Deus ter permitido e sem mandar junto o livramento. Olha só: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Você está entendendo, meu querido? Esse é o momento de você ficar atento e não perder a atenção, porque é isso que Satanás faz. Faz com que você perca a atenção, porque se você perder a atenção, você perde o caminho. E Satanás continua trabalhando para te derrotar. Olha como que Deus é maravilhoso, querido. Ele permite, a tentação não é Ele, mas Ele permite. E se Ele permite, Ele fala o quê? Eu não vou deixar vocês na mão. Eu estou mandando junto o escape. E vocês não vão ser tentados além do que vocês podem suportar. Mas para que você perceba o escape, você tem que estar atento. Você não pode estar morgando. Não, tá? Você não pode estar... sabe, aquele assim, olhando para o Antonte, como minha mãe diz, né? Fica olhando para o Antonte, não sabe para onde olha, né? Fica daquele jeito. Não, você tem que estar atento. Você começou a tentação, queridos, preste atenção, porque Deus está mandando o livramento junto. E a oportunidade, queridos, ela passa e você não pode perder, porque se você perder a oportunidade, acabou. Então, queridos, preste atenção nisso. Por que e por quem somos tentados? Nós já acabamos de falar e agora eu vou explicar um pouquinho mais. Nós somos tentados pela carne, a nossa carne. Mesmo você sendo convertido,
Mesmo você tendo aceitado Jesus, queridos, a tua natureza pecaminosa quer te atrair e te seduzir para o mal, para o pecado. Então não vem com essa de, se converteu, estou protegido, não vai acontecer nada comigo. Teve muita gente nesse tempo de pandemia para trás aí, que já acabou, graças a Deus. Falou, não vai acontecer nada comigo, morreu. Morreu porque não tomou os cuidados, porque não fez o que precisava. Então a carne, queridos, você pode ter convertido, mas a sua carne está lá sempre tentando te atrair, te seduzir. Olha o que Marcos diz, 7, 21 e 23. Pois do interior do coração dos homens, olha aqui, queridos, leia comigo esse texto. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Queridos, está aqui, está escrito na palavra de Deus. É mentira o que está escrito aqui? Porque se é verdade, queridos, nós precisamos estar atentos. Nós somos tentados pela nossa carne. Sabe, eu já vi muito crente dizendo, não, mulher pode passar na minha frente. Mentira! É mentira, querido. Por quê? Porque nós somos tentados. Agora, você não pode dar brecha para a tentação. Você não pode dar lado para a tentação. Você precisa cuidar. A palavra de Deus, Marcos está dizendo, é do coração do homem, do ser humano, que vêm os maus pensamentos. A imoralidade, não, isso dentro da igreja não acontece, acontece mais do que você imagina. Na minha casa, meus filhos são santinhos. Meus filhos não olham pornografia. Engano seu. Não se iluda, porque seu filho falou para você que não olha. Olha. E se você não tomar cuidado, vai ficar um viciado. E vicia pior do que droga. Então, queridos, está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Somos tentados pela carne. Somos tentados pelo mundo. Sabe, a habilidade de controlar, sabe, de governar o mundo está nas mãos de Satã. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo é Satanás, queridos. É ele que está governando este mundo. É ele que está mandando neste mundo. Não manda em nós. Graças a Deus, queridos, nós somos de Jesus. E nós estamos aqui para fazer a diferença frente a isso. E é por isso que eu disse aquele texto, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por isso que a igreja precisa se levantar e se posicionar como igreja de Jesus, que prega a verdade, o amor e o evangelho vivo de Jesus. Nós somos tentados pelo mundo. 1 João 2, 15 e 17 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que é esses negócios aí, pastor? Concupiscência, desse negócio aí, né? Concupiscência dos olhos. O que está dizendo aqui? Somos tentados pelo mundo, a concupiscência dos olhos, a beleza, a cobiça, o desejo de ter o que não pode, o desejo de ter, sabe, alguma coisa que não é sua. E é isso, sabe, a concupiscência dos olhos, você quer ter algo, os teus olhos, preste atenção, gente, olha para mim, preste atenção nisso, que é muito importante para você não ser pego desapercebido. Sabe, a beleza, sabe, a pessoa, às vezes é linda, queridos, todos nós somos lindos, temos Jesus. Se você não tem Jesus, você precisa ter para se tornar lindo, igual nós, você é bonitão assim, né, igual todo mundo aqui, né,
Mas é só Jesus que faz isso, gente. Mas a pessoa olha para o outro e fala assim: eu queria ser linda igual ela, eu queria ter aquele cabelo, e vai e faz igual. Eu queria ter aquele corpo, e vai lá e se arrebenta na academia. Pode ir, academia é de Deus. Quer dizer, não sei se é muito de Deus não, porque a gente tem que fazer aquele trem lá, é difícil, não é fácil, mas a gente tem que fazer, né? Mas, vamos falar, é de Deus, né? Então, querido, a pessoa tem o desejo do que não tem. A concupiscência dos olhos é isso, a concupiscência da carne. Olha só o que é a concupiscência da carne: fome, sexo, luxúria, lascívia. Isso é concupiscência da carne, fome. A pessoa tem um prato, está comendo e quer o outro do outro lá. Não é verme não. Muita gente quer verme, né? Mas não é verme, gente. É a concupiscência da carne, o desejo da carne. Sabe, de sexo, de luxúria, de lascívia. Olha só, preste atenção aqui, a juventude aí, os adolescentes, o que é lascívia? A lascívia significa sensualidade, libidinagem. A luxúria é uma característica de quem tem falta de pudor, que não tem respeito, que não tem compostura, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sensualidade. Nós estamos cansados de ver nas redes sociais, queridos, as fotos, né? De cima para baixo, e vai tirar a foto no espelho, arrebita o bumbum, sabe? Para que isso, gente? Para que essas coisas? Sabe, lascívia, significa sensualidade, libidinagem. A luxúria é uma característica de quem não tem pudor, não tem respeito, não tem compostura. Nós temos que cuidar, queridos, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Queridos, você não é uma casinha, um casebre. Você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, e Deus quer que você cuide dessa casa, Deus quer que você zele dessa casa, Deus quer que você, dê prioridade a essa casa. Cuidado para não ficar mostrando essa casa para os outros. Cuidado, queridos, tanto homens quanto mulheres que ainda não casaram, porque o mundo diz que o sexo não tem problema, é qualquer momento, qualquer hora. O importante é você ter o prazer. Você está se entregando para quem não é seu, para quem não é sua. Isso vai te trazer consequências lá na frente no seu casamento. Nós tratamos de muitos casais, de muitas pessoas que sofrem por causa disso. Mas casei com a pessoa com quem eu tive sexo. Mas continua com problema porque fez algo que era errado, era pecado, caiu na tentação, e precisa ser sarado, precisa ser curado, precisa ser liberto. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa acha que casou, resolveu o problema. Se não houve arrependimento do pecado antes do casamento, queridos, o casamento não resolve o problema. O que resolve o problema é o arrependimento. É eu dizer que, para Deus, eu fiz errado, eu pequei. Eu que cometi. Então, concupiscência dos olhos, né? Concupiscência da carne e soberba da vida. Soberba da vida, lembra que eu falei há pouco? Desejo de dinheiro, bens, ambição, ganância, ostentação, orgulho, soberba. Queridos, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado, você desejar crescer. Se você tem uma casa, não é pecado você ter mais uma, não é pecado você ter mais um carro, não é pecado, queridos, você tem um carro, você quer um carro melhor, não é pecado. Mas a soberba da vida, os desejos. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema, mas é o amor. Porque quando a pessoa passa a amar o dinheiro, as coisas, os bens, passam a ser donos da vontade dela. Ela não tem mais vontade própria, é o dinheiro, são os bens, são as coisas que passam a ter domínio na vida dela, que é a soberba da vida. Então, queridos, nós somos tentados pela nossa carne, pelo mundo, e somos tentados por Satanás, porque ele é nosso inimigo, queridos. Ele quer nos derrubar. Ele é o
pai da mentira. E ele vai exercer e fazer tudo o que for possível, queridos, para destruir a palavra de Deus que está no seu coração. Vai fazer tudo. E aí a palavra de Deus, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás está rodeando você todos os dias para destruir a tua vida, para acabar com você. Você vai se dar à tentação? Você vai se permitir se abrir à tentação? Eu quero falar com você agora a sequência da tentação. Quando você não resiste à tentação. Olha só, eu já estou caminhando para o final. O texto de Tiago diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A sequência da tentação que não é resistida. Quando você não resiste à tentação, o que acontece? Qual que foi a motivação de Caim, queridos? Para matar o irmão dele? Qual que foi a motivação? Qual que foi o mal, a dinâmica dos pensamentos na mente dele, de Caim, para matar o seu irmão? Qual que foi isso, queridos? O que ele fez? Porque Abel e Caim tinham trazido as ofertas ao Senhor. Abel, ele trouxe o melhor do seu gado. Caim trouxe o melhor das suas frutas. Mas a intenção do coração é que era diferente. Não era porque um era gado, porque um era pastor e porque o outro era agricultor. Não. Era a motivação do coração. E olha só o que Deus fala antes dele pecar ainda, antes dele matar o irmão. Ele fala assim, lá em Gênesis 4, 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava falando para Caim: Caim, cara, o capeta está aí na frente, na porta, aí te esperando, está te tentando, está jogando os pensamentos na sua mente. Compete a você dominar isso. Não permita que você caia nessa tentação. E acaba que ele cai e mata o seu irmão. A sequência depois do texto mostra isso. Qual que é a sequência da tentação, querido? Quando você não resiste à tentação, o que acontece? Primeiro, começa com o quê? Com pensamento. É na sua mente um pensamento. Esse pensamento chega e você começa a imaginar como seria. Começa a imaginar. E aí o pensamento veio, você imagina e começa a dar o desejo de ter aquilo, de fazer aquilo. E você você não está resistindo à tentação. Você está permitindo que ela continue. E você permite, e aí o que você faz? Você decide. É isso que eu vou fazer. E aí você age. Quando você age, é o pecado. Você comete o pecado. E o pecado gera a morte. A morte é a separação de Deus. Essa é a sequência. Está lá, querido? O pensamento, a imaginação, o desejo, a decisão, a ação e a morte. As maiores batalhas são na nossa mente, querido. Você proteja a sua mente. Às quartas-feiras nós estamos trabalhando, a partir das 11 da manhã, um devocional, falando sobre batalha espiritual. Nosso texto básico é Efésios 6, falando sobre a batalha espiritual, queridos. E a batalha espiritual acontece na nossa mente, nos seus pensamentos. Você sabia que você tem um filtro na sua mente? Você sabia que você tem um diálogo interior dentro de você? Que você tem um diálogo interior que você fala, é amigo comigo mesmo, sabe? É amigo comigo, não é com ninguém. Você fala com você mesmo, a sua mente fala dentro de você. Você fala de 1.200 a 1.500 palavras por minuto.
para tomar decisões, para agir de alguma forma, para ver como você vai se comportar. E essas palavras, esse diálogo dentro da sua mente, vai determinar as suas ações. Então, cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você dominar. É no campo da mente, queridos, que surgem os desejos, que por sua vez plasmam, que por sua vez moldam as nossas decisões. É na sua mente que você molda as decisões que vai te tornar um vencedor ou um perdedor, ou um derrotado, um vitorioso ou um derrotado. Não, você é vitorioso, queridos. Então cumpre a você dominar a tentação. Cumpre a você. Agora, o que você vai fazer? Você vai crer na palavra de Deus ou nas mentiras de Satanás? Lá em João 8,44 diz que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. Você vai acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, ou nas mentiras que Satanás está dizendo? Não, não tem problema, é rapidinho. Não, você consegue, vai até quase lá. Aí você consegue, você volta. Não volta. Não volta, queridos. Compete a você dominá-lo. Compete a você não cair na tentação. A sua mente, que se a sua mente estiver cheia de Deus, cheia da Bíblia, cheia da palavra de Deus, os seus pensamentos vão ser bons. Você vai ser respeitoso, você vai ter respeito. Você vai ser um homem, um jovem, um adolescente que respeita as meninas. Você vai ser uma menina que respeita os meninos, que tem respeito. Por quê? Porque a sua mente está cheia de Deus, cheia de Bíblia, de coração cheio de Deus. E aí Paulo escreve aos Filipenses dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. É isso que tem que ocupar a tua mente, querido. Você está ocupando a tua mente com o quê? Ocupa com a tua mente com a palavra de Deus, coisas boas. Sabe, é da sua mente que vai sair as decisões de servir a Deus ou ao maligno, de fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus, de ser vencedor ou ser derrotado, de mentir ou de dizer a verdade, de ser um crente cheio do Espírito Santo ou um crente medíocre, de ser abençoado ou amaldiçoado, de renunciar os seus direitos por amor a Deus, ou brigar pelas suas vontades e seus direitos. Você vai decidir, a sua mente, está tudo aqui na sua mente, queridos. Agora você vai decidir como que nós devemos obter, queridos, a vitória. E eu já estou encerrando. Como obter a vitória sobre a tentação? Afaste-se, querido, da fonte da tentação. Afaste da tentação. Se a tentação está sendo o seu namorado, a sua namorada, querido, sai fora, manda o seu namorado embora. Sabe, não, queridos, eu posso ser quadrado, vocês podem me enquadrar do jeito que vocês quiserem, mas eu não admito, sabe, namorado entrar no quarto da namorada. Vai lá no quarto da namorada e vão tirar fotinha no espelho. Gente, não faz sentido isso. Está errado. Ah, mas não tem nada, pastor. Tem nada. Tem. Porque a primeira vez não tem, a segunda não tem, a terceira começa a sentar na cama, a terceira deita na cama. Não brinca com o pecado, queridos. Deus falou para Caim, o pecado está à porta, cumpre a você dominá-lo. Não seja bobo, não seja, sabe, ingênuo. Satanás não está brincando com você, ele quer destruir a tua vida. Resista à sedução, queridos. Vigie em oração. Ore, tenha uma vida de busca. Leve todos os teus pensamentos à obediência a Cristo. Tudo isso está na palavra de Deus, queridos. Ande no Espírito. Aproprie-se pela fé dos recursos de Deus, da palavra de Deus. Sabe, exerça a sua fé. Mantenha comunhão constante com os irmãos, sabe, com os irmãos da igreja, com os irmãos de fé.
Sabe, não é você manter, eu estou mantendo comunhão com o meu irmão, mas está do mesmo jeito que você, para pior. Vai te arrastar, os dois vão se arrastar para um lamaçal. Os dois vão cair na tentação. Tenha sua mente, o seu coração cheios da palavra de Deus. Busque a santidade no Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Busque uma vida plena. Vá à igreja, seja renovado, renove, mantenha o seu foco. Sabe, vir à igreja, estar na igreja, servir na igreja, queridos, é algo maravilhoso, que nos fortalece e nos afasta do pecado, nos ajuda. Ajude o seu irmão que está passando por dificuldade, a se reajustar, a se alinhar novamente. Deixe tudo, queridos, para servir a Deus. A sua renúncia pessoal, não é você abandonar o seu serviço, a sua casa, não é isso, mas renuncie a você mesmo para ser um servo e uma serva fiel a Deus. É isso. E nós temos exemplos. Eu vou só citar 4 pessoas, não vou falar deles, mas 4 pessoas que foram vitoriosos à tentação, que não praticaram a tentação, que venceram porque observaram isso que eu acabei de ler aqui, de falar para vocês, e eles venceram a tentação. Quem foi Jó? Passou, queridos, uma dificuldade muito grande, mas venceu. A mulher falou para ele: larga a mão, rapaz. E ele falou: não. Manteve-se fiel. José, a mulher de Potifar estava lá querendo ir para a cama com ele. Ele fala: não, eu tenho temor a Deus, eu respeito meu Senhor, como eu não posso pecar contra eles. Aí ele sai, ela segura pela roupa, ele sai correndo sem a roupa. Assumiu as consequências do que aconteceria com ele depois, mas fugiu da tentação. Sabia que a tentação estava à porta, dominou a tentação. Dominar de José foi o quê? Correr, sebo na canela. Paulo tinha um espinho na carne. 3 vezes ele chega diante de Deus e fala: Senhor, dá um jeito, está difícil. E o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, vamos cessar essa conversa por aqui. Ele fala: tá bom, vou continuar. Não cedeu à tentação. E um exemplo nosso por excelência é Jesus. 40 dias, após 40 dias ele com fome, Satanás fala para ele: ó, está aqui as pedras, manda virar pão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, a tentação está à porta todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na universidade, na escola, no seu namoro, está todos os dias. Cumpre a você dominá-la, cumpre a você não cair na tentação.